Viver em uma república federativa significa que muitas vezes os processos relativos a determinado estado acabam sendo julgados na capital federal, nos tribunais superiores. Por isso, a importância da representação das procuradorias estaduais em Brasília. E é esse o trabalho de Marcos Ribeiro de Barros e Tiago Luiz Sombra, os convidados de Márcia Semer no programa de hoje. Os dois são procuradores do Estado de São Paulo lotados em Brasília. Tiago é mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo e pela Università di Camerino, na Itália. Já atuou na Procuradoria de Assistência Judiciária e na Procuradoria Fiscal da Grande São Paulo antes de ir para Brasília. Marcos também é formado pela PUC e é procurador do Estado de São Paulo desde 1990. Começou sua carreira na Procuradoria Fiscal e em Brasília já ocupou o cargo de procurador-chefe, além de já ter atuado como assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal. Está começando Argumento, Advocacia Pública em Ação. É um prazer receber vocês dois aqui no programa Argumento, para nós conversarmos sobre advocacia pública e sobre a atuação dos procuradores de São Paulo em Brasília, junto aos tribunais superiores, que é o setor onde vocês atuam aqui. Então, muito obrigada, Marcos, muito obrigada, Tiago. E vamos começar a nossa conversa com a seguinte pergunta. Por que nós temos uma procuradoria, por que a necessidade de uma procuradoria do Estado de São Paulo em Brasília? Para que, assim, objetivamente, o Estado não fique indefeso na última instância em que os processos tramitam e aonde as causas de que o Estado de São Paulo é parte são decididas de maneira definitiva, né? A Procuradoria do Estado de São Paulo em Brasília, ela existe desde que, enfim, existe a capital, né? Ela tem a mesma idade lá de Brasília, é uma procuradoria muito antiga, muito tradicional. É a primeira procuradoria estadual presente em Brasília e atuante nos tribunais superiores. E o foco maior é acompanhar os processos do Estado, que, começando aqui, em primeira instância, passando pelo Tribunal de Justiça em grau de recurso, chegam em grau de recursos nos tribunais superiores, no STJ, no Supremo e no TST, e acompanhar também as ações originárias que nascem de maneira inaugural lá, em especial no Supremo Tribunal Federal, que são as ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADPFs, as reclamações e medidas cautelares e tudo mais. E, Tiago, esse trabalho junto aos tribunais, ele compreende exatamente o quê? Quer dizer, qual é a atividade do procurador do procurador do Estado de São Paulo na unidade de Brasília? Com relação à unidade de Brasília, ela tem uma dupla vertente, como bem observou o Marcos. Ela acompanha o que vem de São Paulo em grau recursal, mas tem uma atuação originária, né? Propondo ações lá, sendo redigidas, minutadas lá mesmo, né, na nossa unidade. A gente costuma dizer que ter uma unidade em Brasília é algo estratégico, especialmente para um estado como o Estado de São Paulo, que é o estado cuja litigiosidade ainda tem um percentual considerável e cujos montantes ou cuja complexidade das causas é sempre muito, muito, muito expressiva. Basicamente, as atribuições ali se dividem preparando recursos do desdobramento de decisões que são proferidas ali nessa esfera recursal ou, eventualmente, tentando, de algum modo, reverter decisões que foram contrárias ao Estado de São Paulo aqui no Tribunal de Justiça, né? Dentro desse panorama repressivo, que a gente costuma dizer, de atuação repressiva, essa é basicamente a nossa função. O que tem acontecido nos últimos anos é o aumento de uma atuação preventiva. A necessidade da unidade de Brasília, por ser aquela mais próxima, né? Aquela ali de frente aos tribunais superiores, ao último grau recursal, ter que chegar à frente, ter que se antecipar a uma série de julgamentos, sob pena de em razão de um posicionamento contrário, ter todo um trabalho inviabilizado. Então, a gente tem aumentado muito essa atuação preventiva no que se refere à atuação tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior do Trabalho, que são os três tribunais
primordiais de atuação da unidade de Brasília. E nesse trabalho vocês acompanham recursos extraordinários, especiais, que são elaborados ainda em São Paulo, é isso? E em Brasília também. Em Brasília também? Também. De decisões do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça também interpomos vários outros recursos, tanto internamente nesses tribunais, quanto para o Supremo Tribunal Federal. Mas essa é uma faceta, uma parte da atividade, né? Eu diria que hoje talvez a parte menos decisiva, porque aquela relacionada à atuação preventiva hoje se tornou muito mais importante. A gente costuma dizer que a unidade de Brasília é uma unidade especializada em recursos. Você tem uma ramificação de matérias que ali chegam, mas cujos procuradores precisam ter uma ampla atuação na área recursal, um amplo domínio da esfera recursal, porque é a última sede em que o Estado de São Paulo pode reverter ou ganhar uma causa. Vocês poderiam dar um exemplo da complexidade de assuntos, do grau de relevância de temas atinentes ao Estado de São Paulo, que estão aí sob a responsabilidade dos colegas que atuam em Brasília? Márcia, na verdade, o procurador que atua em Brasília é como o jornalista, né? Ele é um especialista em generalidades, né? Porque os processos que sobem aos tribunais superiores, eles vêm de todas as unidades especializadas aqui da capital, né? Da Procuradoria Judicial, que tem uma gama de assuntos imensa, né? De servidores, responsabilidade civil, medicamentos, processos que vêm da Procuradoria Fiscal, que trabalha com as causas de natureza tributária, processos que vêm também da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, aquelas indenizações milionárias envolvendo Serra do Mar e outras questões fundiárias também do Estado, né? Então nós temos que trabalhar com todos esses assuntos, né? Temos que nos especializar em todas essas áreas, né? E além disso, a nossa atividade lá, ela tem uma tipicidade que é a especialização nos recursos típicos dos tribunais superiores, que eles são recursos que têm assim pressupostos de admissibilidade muito específicos, né? Embargos de divergência. E não, você, por exemplo, num recurso especial, num extraordinário, você não pode revolver prova, né? Você tem aspectos de conhecimento que os ministros examinam antes de julgar o mérito do recurso, que são, por exemplo, se todos os fundamentos da decisão recorrida do acordo do Tribunal de Justiça foram impugnados, se a parte deixa de impugnar um, remanesce o outro e o recurso não é cabível. Enfim, nós também somos especializados nesses pressupostos de cabimento dos recursos e muitas vezes, enfim, estamos adstritos à moldura fática que chega lá. Pouca coisa às vezes a gente pode fazer em termos processuais porque o recurso já sobe pronto, né? Nós interpomos também os recursos cabíveis, os recursos regimentais, né, previstos. Antigamente se falava em recursos regimentais, mas agora estão todos previstos em lei, no Código de Processo Civil. Mas ainda se usa essa nomenclatura agravo regimental. Isso. Enfim, isso está incrustado aí na tradição jurídica lá dos tribunais superiores. Os ministros usam esse termo também. E nós entramos com os recursos internos e acompanhamos os casos importantes, né, fazendo a mesma coisa que nossos colegas aqui embaixo fazem, pedindo audiência ao ministro, levando memoriais, fazendo sustentação oral nesses casos. Enfim, é uma advocacia pública que se peculiariza, enfim, por uma especialização em generalidades, né, em termos dos assuntos, né, diversidade de assuntos, né, objeto, enfim, dos processos, e também com base em todos esses pressupostos recursais. É especialista nos recursos próprios dos tribunais superiores, mas com uma gama de, vamos dizer assim, de assuntos de direito material enorme, né? Ela tem a função instrumental de fazer com que esses recursos daqui tenham êxito, cheguem aos tribunais e sejam julgados com a maior amplitude possível, né? Então, é uma função instrumental mesmo. Vocês, como grandes especialistas aí nessas peculiaridades dos recursos dirigidos às cortes superiores, vocês fazem um trabalho de orientação dos colegas que estão em São Paulo? Existe aí uma articulação, uma conversa entre o grupo de Brasília e os colegas que estão em São Paulo e que muitas das vezes preparam esses recursos que vão aos tribunais superiores? Como é que a Procuradoria do Estado trabalha isso? É uma boa questão, né, Marcos? Nos últimos anos, nós tínhamos um quadro, há um tempo atrás, de pouca comunicação. Mas, nos últimos anos, esse quadro tem mudado significativamente. Essa interface com as unidades de São Paulo tem aumentado consideravelmente,
a ponto de vários recursos em causas importantes, com valor elevado, serem feitos em conjunto. Aqui e em Brasília. Simultaneamente se redige uma minuta aqui, se estabelece essa relação simultânea de elaboração de um determinado recurso. Isso tem aumentado muito. Então, Brasília passou de uma unidade um pouco mais isolada, até pela posição geográfica, para uma unidade de comunicação, de coordenação com as atividades das outras unidades, como deveria ser, e como acontece aqui na capital, né? E isso tem surtido um efeito muito positivo, porque o número de êxito dos nossos recursos, das nossas vitórias, tem sido expressivo nessa atuação conjunta, seja quando ganhamos, seja quando perdemos. Porque quando ganhamos é importante para pacificar uma determinada questão na administração pública e aí diminuirmos, de certo modo, a litigiosidade. E quando perdemos também, de ter a capacidade de reconhecer que a administração precisava de uma posição uniforme naquele sentido, né? Então, a atuação conjunta tem aumentado e a reversão e o reflexo disso para o Estado de São Paulo tem sido muito positivo, porque aquele pequeno obstáculo que eventualmente aparecia no aspecto processual tem sido pormenorizado para que o conteúdo mesmo chegue aos tribunais superiores. Recentemente, uma série de mudanças aí ocorreram no direito processual brasileiro, e duas delas, que é a questão da repercussão geral e dos recursos repetitivos, certamente teve impacto na atuação de vocês. Eu queria que vocês comentassem, falassem um pouquinho sobre isso. Bom, Márcia, uma coisa interessante, né? Eu tô em Brasília há 15 anos, né? E quando eu cheguei, existia não só um intercâmbio entre a Procuradoria e as unidades aqui de São Paulo da própria Procuradoria, mas existia também um intercâmbio entre a Procuradoria de São Paulo e colegas de outras procuradorias, de outros estados que também tinham escritório em Brasília e exerciam essa representação perante os tribunais, né? Então, a gente tinha reuniões mensais onde discutíamos teses comuns, porque as teses são as mesmas, né? Em matéria tributária, por exemplo, o sistema tributário está praticamente todo na Constituição, né? E os estados, enfim, comungam, né? Das mesmas linhas de defesa em relação aos tributos e tudo mais. Só que não existia, como existe agora, em função dessas reformas que você falou, o recurso extraordinário com repercussão geral e o recurso especial repetitivo, que unifica os julgamentos, né? Então, a gente tinha que garimpar os casos, né? Porque aquele que fosse julgado primeiro ia firmar a jurisprudência, né? Então, ia lá e a qualquer momento um relator que tinha um processo em estado processual mais adiantado, né, podia levar para o plenário e julgar a causa e os estados serem pegos assim de surpresa, sem poder fazer uma defesa mais efetiva, né, com audiências, memoriais e mesmo sustentação oral. Agora, com o implemento aí da repercussão geral e dos recursos especiais repetitivos, quer dizer, um único caso de maneira ordenada, né, o tribunal escolhe um caso, reconhece, por exemplo, no âmbito do Supremo, né, reconhece a repercussão geral, admite a intervenção de terceiros, né, para, enfim, levar ao tribunal subsídios, né, para o julgamento daquela tese. Em função dessa alteração, essa atuação conjunta que existia de uma maneira assim mais informal, né, o grupo das procuradorias sediadas em Brasília, acabou adquirindo até, não chega a ser uma personalidade jurídica, né, mas se criou lá uma Câmara Técnica. Enfim, uma criação do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, criou uma Câmara Técnica composta por procuradores de todos os estados da federação, e tem um presidente, um vice-presidente, que tem como objetivo, enfim, racionalizar a atuação das procuradorias nesses casos de repercussão, né? Há alguns casos em que a própria União também intervém, porque há causas de natureza tributária, de natureza administrativa, que a União também compartilha, né, porque vivencia o mesmo problema de administração pública, né? Das administrações estaduais. Isso, né? Exato. E há casos em que a própria União também acaba, ainda que informalmente, compondo o grupo, né, e fazendo também a defesa. Então, temos aí uma super procuradoria da defesa do interesse público. É uma coisa muito interessante, né? Uma tendência de unificação mesmo, né? Você sabe que a gente tem, né, o sonho do reconhecimento do caráter nacional da advocacia pública. Tá, né? aí um viés, eu acho que nesse sentido que você está dizendo só vem corroborar esse ponto de vista de que a advocacia pública tem uma dimensão efetivamente nacional. Com que é capaz de se organizar, ter uma atuação conjunta,
quando os interesses forem comuns e quando os interesses eventualmente forem divergentes, cada um atua no seu sentido, mas mostrar que a advocacia pública é capaz de se unir em prol de interesses comuns e voltada também à diminuição da litigiosidade, que é aquilo que interessa ao Poder Judiciário e ao cidadão comum. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. A gente está falando da unidade de Brasília, mas quantos colegas atuam, quantos procuradores do Estado de São Paulo atuam em Brasília? E eu queria saber se esse número de advogados públicos é suficiente para a demanda do Estado de São Paulo perante os tribunais superiores. Bom, Márcia, atualmente nós somos em 14, né, Thiago? E esse número até um certo período a gente conseguia dar conta do recado, né? Mas com a assunção pela Procuradoria da Defesa das Autarquias e Fundações, aumentou assim de maneira exponencial os números de casos trabalhistas, né? Então o TST se tornou hoje, em termos de volume, o principal tribunal diante do qual a gente trabalha, né? Então isso aí tem criado um pouco de dificuldade em termos assim da diversidade de teses e principalmente do número de processos, um número muito grande, assim, avassalador mesmo, sabe? Isso aí a gente está fazendo um trabalho para, enfim, para resolver isso. Isso tem sido um gargalo na nossa atividade lá. E especificamente porque a área trabalhista, especialmente o TST, era uma área pouco explorada pela Procuradoria. Então, nós temos observado que a velocidade dos processos na área trabalhista... Na administração direta também temos menos empregados, exatamente, né? Mais servidores estatutários. Então, os processos correm na justiça comum. E nas autarquias temos o regime trabalhista CLT. E a velocidade desses processos é muito grande e isso está demandando da nossa parte um amplo poder de adaptação. Porque, inevitavelmente, os casos chegam a Brasília com uma posição desfavorável ao Estado, né? Então, a gente tem reorganizado, redimensionado as atividades para poder responder de uma forma mais positiva e tentar reverter esse quadro, tendo mais êxito nessas causas, né? Aproveitar a mesma atuação preventiva e organizada que tínhamos perante o Supremo e o STJ há muitos anos e dando mais aproveitando essa experiência junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Vocês poderiam aqui contar para a gente, para quem está nos assistindo, 2 ou 3 casos emblemáticos que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo levou aos tribunais superiores nos últimos anos, nos últimos tempos, e que revertem aí em benefício ou do Estado, ou da população, enfim? A gente pode falar de alguns casos, enfim, um mais antigo, um menos e um atual, né? 3 casos. O primeiro, que é muito interessante, né, que estava sendo discutido logo que eu cheguei lá em Brasília, há 15 anos atrás, era o problema, os jornais estavam pretendendo a imunidade de ICMS sobre os papéis fotográficos que eles utilizam lá nas impressões de jornais, né? A construção da imunidade de impostos a livros, periódicos e revistas, bem como ao papel destinado à impressão, à sua impressão. Eles pretendiam não pagar imposto sobre esses papéis fotográficos e também outros insumos. Chegou-se ao ponto até de pretender a imunidade sobre umas fitas que eles usavam para amarrar os jornais e tal. Então nós fizemos um trabalho lá, em especial o Estado de São Paulo e o Estado do Rio Grande do Sul, que também tinha um caso similar lá do jornal Zero Hora. O nosso era do jornal do Estadão, né? E nós conseguimos, enfim, através de uma atuação, enfim, ostensiva lá no acompanhamento desse caso, até com sustentação oral também, restringir efetivamente a imunidade àquilo que está disposto na Constituição, né? Enfim, apenas ao papel destinado à impressão dos jornais. O tribunal afastou a incidência sobre todos os outros insumos, né? E restringiu também em relação ao papel fotográfico, efetivamente, mas em relação a todos os outros insumos, tintas e, enfim, cordões para amarrar, que não tinham nada a ver, na verdade. Né? Foi uma vitória bastante significativa na época. Uma outra, aqueles casos da Serra do Mar, né? As indenizações milionárias, as ações ambientais aqui da Serra do Mar, basicamente grande parte desses casos foram revertidos no Superior Tribunal de Justiça, que rendeu uma economia significativa para o Estado de São Paulo, ainda mais porque existiam casos escandalosos de corrupção.
Isso foi possível graças a essa atuação conjunta da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário com a Procuradoria de Brasília, e formou-se uma jurisprudência muito positiva para outros estados. O estado do Paraná, algumas ações do estado do Rio de Janeiro. E a mais recente, que eu acho que é a que teve um impacto muito grande sobre o orçamento, não só do estado de São Paulo, mas das demais unidades da Federação e até mesmo da União, que diz respeito à responsabilidade subsidiária da administração pública nos casos de contratos terceirizados, né? A administração pública celebrava contratos com uma determinada empresa de vigilância, limpeza, e essas empresas simplesmente sumiam. E não pagavam os servidores. O pobre do trabalhador ficava desamparado e ingressava com uma ação contra o Estado. Felizmente, nós conseguimos, após um longo período em que essas ações eram desfavoráveis ao Estado de São Paulo, havia uma ação específica do Distrito Federal em que o Supremo foi provocado, e a tendência era se perder aquela ação num determinado momento, até que o Estado de São Paulo ingressou com outras ações que favoreceram o julgamento daquela, com uma outra linha de argumentação, e o Supremo percebeu que, se não julgasse a ação do Distrito Federal, o Estado de São Paulo basicamente afloraria com todo o seu potencial de ações para poder fazer com que aquele julgamento seja importante. Então foi uma causa que rendeu uma economia a todos os entes, mas decorrente de uma atuação conjunta de dois estados da Federação, dois entes da Federação, o Distrito Federal e o Estado de São Paulo. Mas os casos, a todo momento surgem grandes casos. Um caso também de natureza tributária recente, até 96, o Estado vinha ano a ano aumentando a alíquota de ICMS de 17% para 18% e vinculando esse excesso de arrecadação relativo a esse acréscimo à construção de casas populares, né? E a Constituição ela proíbe a vinculação de receita decorrente de imposto, né? Então o Supremo julgou inconstitucionais todas essas leis e em 97 o Estado consertou o defeito, né? Então editou uma lei mantendo o aumento de alíquota de 17% para 18%, mas não vinculando mais a nenhuma finalidade, né? E os contribuintes começaram a ajuizar ações dizendo que não, mas por trás disso ainda continua a vinculação, porque tinha um dispositivo lá da lei que dizia que todo mês o Estado tinha que publicar no Diário Oficial o destino, né, desse excesso de arrecadação e tudo mais. E isso aí, se nós perdêssemos, imagine, de 97 até hoje, 1% da arrecadação de ICMS, que no Estado de São Paulo é bilionária, isso aí representaria um prejuízo em termos até de devolução, né, de ações de repetição de indébito. E nós conseguimos lá, através de uma atuação conjunta entre a Procuradoria Fiscal e a Procuradoria de Brasília, enfim, manter a rigidez da lei. O Supremo declarou constitucional a lei. Enfim, essa é mais uma vitória que teria uma repercussão negativa muito grande. Impacto grande para o erário, os cofres do Estado de São Paulo. O mais importante disso é que em qualquer causa importante, qualquer causa que envolva valores significativos, há sempre um procurador do Estado de São Paulo na tribuna, seja no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho ou no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem feito absoluta questão de nos mostrarmos presentes e ressaltarmos que o Estado de São Paulo está em Brasília e acompanha de perto toda e qualquer ação de grande impacto para a população e para os cofres públicos, né? Essa observação do Marcos é importante porque, recentemente, inclusive, o que tem ocorrido nos últimos anos é de teses, eventualmente matérias perdidas, que nós temos conseguido reverter. A mais recente diz respeito à importação de aeronaves. O Estado havia perdido essa receita, conseguiu se reabrir o julgamento numa atuação de um colega em Brasília, para que esse assunto voltasse a julgamento no Supremo. Então, as causas são permanentes. Sempre a gente consegue, com uma atuação incisiva, se mostrando presente, a partir de um poder de argumentação mais incisivo, tentar mostrar aos ministros que existe um novo quadro, que o quadro anterior se modificou, e estando lá, isso tem mostrado que o reflexo, a importância do impacto de um ministro de qualquer deles, de qualquer tribunal, observar que há ali uma unidade atuante, organizada e sistematizada para reverter esse posicionamento. Gente, eu queria agradecer aos dois a presença no programa, parabenizar vocês pelo trabalho de excelência que desenvolvem em Brasília, vocês e todos os colegas que lá militam, e dizer que o programa Argumento está sempre de portas e braços abertos para recebê-los aqui, para falarmos sobre as questões que envolvem a Procuradoria-Geral do Estado e o interesse público, né, da população de São Paulo.
Então, agradeço a vocês, agradeço a todos que nos assistiram e convido para que assistam o nosso programa na próxima semana.